Fala galera, queria falar rapidamente sobre chamada ministerial. Chamada, uma invocação, uma conclamação, né? Na verdade, a igreja toda é chamada. A igreja é chamada a pregar o evangelho, a igreja é chamada a adorar a Deus, a igreja ela é chamada ao serviço, à comunhão, à adoração, ao discipulado, né? Então nós temos diferentes tipos de chamadas, sendo uma chamada só, a chamada divina, a Missio Dei. Então, senhores, a missão local, a regional, a missão internacional, a missão pertence a Deus, de dele vem, para ele volta, né? Isso é imperativo na vida do cristão. E dentro dessa realidade, desse contexto de igreja, de chamada, né, nós temos diferentes dons, né? E nós temos irmãos, tá? Que sentem, né, sentem esse, digamos, apelo divino, ou essa convocação por parte de Deus, para que sejam despenseiros de Deus, segundo o livro do saudoso teólogo John Stott. Eu adoro John Stott, já li vários livros. E há um livro dele, O Perfil do Pregador, tá? E ele fala sobre o despenseiro de Deus. O que é isso? Imagine você cuidando de uma casa e lá tem a despensa da casa. E a despensa cuida do quê? Do mantimento, né? E o despenseiro é aquele que, é uma metáfora, óbvio, né? É aquele que vai, metáfora em relação à atividade na igreja, né? É aquele que vai ministrar, né? O alimento, né? A bebida, é aquele que vai cuidar, né? Para que não falte nada na casa e para que os integrantes da casa, os membros, né, da casa, né, os familiares da casa, não passem necessidades físicas, no caso espirituais. Então é a figura do dispenseiro de Deus, que pode ser contemporaneamente, né, a gente pode interpretar como um pastor, né, na Igreja Católica um padre, um bispo, né, um líder religioso, um papa, né? Mas no nosso caso protestante, um pastor, né? Porque nós simplificamos, né? Todo esse processo e, sinceramente, prefiro isso simplificado, né? Porque criaram, né, vários dogmas, tudo, né? Que deu até origem à reforma protestante. Não, o problema não foram só os dogmas, foram todos os problemas que eles tiram em relação à corrupção, imoralidade, mas não é o tema daqui, né? Então, falando sobre a chamada ministerial, a pessoa sente, né? Por conviver na igreja, via de regra, por convivência da igreja, até porque Cristo falou: quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu, Cristo, estarei no meio deles. Então, a chamada é coletiva, individual e também coletiva, e mais coletiva do que tudo, né? É para viver uma vida em comunidade. Igreja é viver em comunidade, né? A gente pega lá o original do grego, né? Eclésia, né? Eclésia é reunião, né? É a assembleia dos cristãos, né? Ou uma assembleia propriamente dita. Então, o chamado é coletivo e há também a chamada ministerial. A pessoa se sente chamada por Deus, né? Ou chamado, né? Aí depende de como a pessoa queira dar a nomenclatura, né, para administrar a igreja, né, para ser um dos administradores, né, da igreja, né. Aí a pessoa sente em seu íntimo, né, isso, ou os irmãos veem isso nela, né. Às vezes a pessoa nem sente, mas o irmão, você, olha, está se revelando aí, você está estudando, está atuando na igreja e a gente está enxergando em você, né, uma pessoa vocacionada, de vocação, de pessoal e vocação para a vida, né? E essa ideia de vocação não é só, não diz respeito somente, né, à vida religiosa, né? Diz respeito à nossa vida, né? O que você é vocacionado para fazer aqui na Terra? O que você vai fazer com a tua vida, com essa vocação, né? Mas, sendo mais objetivo em relação, né, ao ambiente eclesiástico, a igreja,
Então, há irmãos que são chamados, né, por Deus, né, e alguns são reconhecidos pela igreja, outros só posteriormente, né? Existe todo um processo aí, né? O pessoal tenta criar uma receita de bolo, né, para chamada ministerial. Às vezes, efetivamente, a pessoa é chamada, mas a igreja tem que reconhecer, tudo bem, eu concordo que a igreja tem que reconhecer. Mas a igreja vai reconhecer desde que aquela pessoa tenha a oportunidade de se envolver, passe por um discipulado, seja orientada, seja integrada à igreja, né? Até porque nós que em tese somos integrados, vivemos em comunhão, temos vários defeitos e precisamos de desenvolvimento. A Igreja Batista tem as uniões de treinamento, tem as pregações domingos, né, de manhã e de noite, quarta-feira, né, e tem discipulados, várias atividades, né, para promover a comunhão dos irmãos, integração, né, e nós devemos fomentar, né, quem é vocacionado, né, a atuar na obra. Uma igreja sadia vai fazer com que as pessoas trabalhem, a princípio, às vezes fora do que aquilo que ela espera, né, e posteriormente ela vai mostrando a vocação e vai atuando já na área de ensino, quem sabe vai para um seminário, estudo teologia. E isso é bem diferente, né? É bem diferente do que algumas igrejas, digamos, pentecostais, né, neopentecostais, acham que, por exemplo, da pessoa, né, que a pessoa ele é um anjo de Deus, uma interpretação equivocada, né? Na verdade, é um irmão que sente que tem o dom de zelar pela igreja, né? Ele vai administrar a igreja, entendeu? Administrar espiritualmente, né? Estudando a palavra, se qualificando, né? E vai também participar da administração efetiva, eclesiástica da igreja, né? Organizando a igreja, planificando, dando forma à igreja e obedecendo o estatuto da igreja, né? O estatuto, né? Que é a Constituição, a forma jurídica que a igreja tem que seguir seus trâmites, né? É o estatuto da igreja ali. Ali está previsto como, né, os deveres do membro, né, os direitos dos membros, né? Então vem toda, né, a legislação que diz respeito à igreja local, né? O estatuto é para isso. Então, feitas essas considerações, em Efésios 4, nós temos aqui Paulo, né, lecionando sobre o santo ministério e o serviço dos santos, né? E no versículo 11, Efésios 4:11, nós temos Paulo falando de Cristo. E ele, Cristo, ele, Deus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e aí nós sabemos que os apóstolos foram os 12, depois Judas foi substituído, né? Apóstolo somente na Bíblia. Ninguém pode se intitular apóstolo hoje em dia, de acordo com a nossa interpretação protestante e até a católica, né? Porque na católica também não tem. Esses caras aí que ficam aí inventando que são apóstolos, isso é uma aberração, né? Como eu vi falando, ou o cara tem 2000 anos, ou é um louco varrido, né? Ninguém tem 2000 anos. Me perdoa, mas apóstolo só tendo contato. Quais são os requisitos para ser apóstolo? Ter vivenciado, ter sido escolhido por Cristo, né? Exceção de Paulo, que também foi escolhido, mas não foi ali naquele primeiro momento, né? Mas ter sido escolhido com Cristo e ter vivido com Cristo, presenciado, né, as lições de Cristo, a exceção feita a Paulo, né, que é o apóstolo dos gentios, né, mas apóstolo só na Bíblia, apóstolos, né. Então, apóstolo, então Deus chamou um para apóstolos, né, somente aqueles 12, né, outros para profetas, aí nós temos os profetas do Velho Testamento, João Batista no Novo, o próprio Cristo, Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, o próprio Cristo não deixa de ser um profeta, né? Diria que Cristo também é um profeta. Então a gente tem João Batista, o próprio Cristo, né? Como profeta também, né? Os últimos profetas, né? Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então nós temos aqui evangelista, pastor, mestre, né? Uns são doutores, né? Pessoas que lecionam em seminários, lecionam nas igrejas, né? São teólogos, que nós devemos, obviamente, respeitá-los, né? Desde que sigam a ortodoxia da igreja e sigam a Bíblia, né? A gente sabe aí que tem uns caras aí que só Jesus. Igual YouTube,
Facebook, Instagram, WhatsApp, tá cheio aí de doutor aí. Tem gente que tem formação, mas não tem conhecimento. Tem gente que tem formação e conhecimento, mas ela se afastou de Deus. E a gente não pode perder essa conexão com Deus, né? Esse vídeo é um bate-papo, tá? Sobre a chamada ministerial. Então, irmãos, e tem pastores líderes que nem acreditam nessa chamada espiritual, já vi alguns, né? Respeitosamente, eu acho um absurdo, né? Que a Bíblia mostra que uns são chamados para pastores, mestres, doutores, né? Evangelistas, né? Então, isso de respeito à administração da igreja, o próprio apóstolo Paulo tratando disso já naquela época de Éfeso, né? Na época, no primeiro século, né? Estruturando, planificando, planejando a igreja já, né? Então, senhores, ajudem, fomentem que as pessoas trabalhem na obra, ajudem os vocacionados. A igreja é vocacionada, que a igreja mutuamente se ajude. Tá? Um pastor, um mestre, um evangelista, sim, deve buscar qualificação. A Igreja Batista é muito exigente nisso e tem razão em ser. A Igreja Batista tradicional, protestante histórica, tá? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Qual é o efeito prático disso? Hoje em dia, qual é a prática disso? Para que a gente se respeite, para a gente cresça, para que a gente cresça mutuamente, cresça como um todo. Uma igreja sadia tem que estimular, né, os irmãos, né, a trabalhar na obra e a cumprirem suas funções, né? O irmão, e isso é importante que a gente converse, que a gente resolva as nossas diferenças. É muito importante que a gente tolere os erros do outro, isso é muito importante. Tolerar o erro do outro saber lidar com diferenças dentro da igreja, no seio da igreja, e conversar, falar, dialogar. Às vezes a gente é omisso, às vezes a gente ignora as pessoas. Isso é muito ruim. É muito ruim, às vezes, a nossa omissão. E a omissão também, às vezes, é um comportamento, porque acaba gerando situações danosas, né? Descalabros, né? Dentro do ambiente religioso. Tá? A omissão é algo muito ruim, às vezes. Então, vamos nos comunicar mais, vamos nos tolerar mais, vamos nos perdoar mais. Quando o irmão falhar, que a gente chame ele, que a gente converse. Ela falou com outra pessoa, né? Melhor que seja até pessoalmente, né? Chama, conversa, tenta zerar a situação, resolver a situação. Zerar, que eu falei, resolver. Chama, um apresenta uma queixa. Conversa com o irmão queixoso. Posteriormente, conversa com o outro, e, se possível, junta os dois. E que ali exista o perdão. O perdão para que a igreja seja sadia e cresça. Né? E líder de igreja, eu falo como um vocacionado, atualmente seminarista, mas que é muito importante que os pastores discipulem os seus seminaristas, estejam presentes na vida deles, participem disso, né? E eu faço esse vídeo não é para nada específico. Eu estou há 30 anos na igreja e o que eu pouco vejo, principalmente em igrejas grandes, são os pastores discipulando seminaristas, vocacionados. Eu vejo isso muito pouco, né? As pessoas são diferentes, uma é calma, outra é nervosa, outra é ansiosa, outra é moderada, né? E dentro desse contexto a gente tem que saber lidar uns com os outros, né? Independentemente de idade, a gente tem, porque tem idade tal, aí passa a mão, o outro que é um pouco mais velho, não, esse daí já é burro velho, que não sei o que, tal, em tese não adianta. Não, queridos, a Bíblia não fala de idade, não fala. A Bíblia fala para a gente levar as cargas uns dos outros para que assim se cumpra a lei de Cristo, confessar os pecados uns nos outros. Então é mútuo, entendeu? Então o que a gente tem que fazer, para que uma igreja cresça, é necessário que tenha comunicação e discipulado, serviço, adoração, né? E para isso a gente tem que se comunicar. A gente tem que, às vezes, chamar a pessoa para conversar, fazer alguns acertos. A gente tem que aprender também a receber a disciplina, receber a correção. A gente tem que saber ser corrigido também. Lógico, sempre dialogando, sempre batendo um papo, sendo amistoso, né? E assim a igreja vai crescer, né?
o Santo Ministério e o Serviço dos Santos. Está aqui no subtítulo aqui da NAA. Estou lendo uma Bíblia Nova Almeida atualizada. Então, meus irmãos, a mensagem é: dentro do seio da igreja, sejam mais solícitos. Tudo isso vale para mim, tá? Menos nervosos, ansiosos, aí sai para mim pra caramba. Eu vou ansioso, às vezes desesperado. Eu não sou tanto assim, mas eu tenho essas características, entendeu? E procura entender os erros do irmão, não fica com raiva, guardando rancor. Tem gente que ora até pro outro cair, que absurdo, cara. Olha, isso é lamentável. Cara, e como é que uma igreja vai ser sadia num ambiente de raiva? Eu vi um caso em que dois irmãos que pertencem à diretoria de uma igreja, eu não falo da minha igreja especificamente não, tô falando como um todo, tá? Que as pessoas não se falavam, se odiavam. Como assim? São irmãos em Cristo. Alguém ali não é convertido aos dois, né? Você vê casos também que o líder religioso tem aversão ao outro irmão. Quem convive em ambiente, seja de empresarial, de clube, de igreja, com ambiente coletivo, sabe que essas coisas têm. Então eu não estou falando, novamente eu repito, de algo específico de pessoas específicas. Eu estou falando que algo que há 30 anos me incomoda e que eu já vi de forma corriqueira. Estou falando coletivamente, tá? Não é para carapuça cair em ninguém. E se cair também é obra do Espírito de Deus. Embora caia em mim às vezes. Entendeu? Aí se Deus falando com você, eu só peço que o irmão ou a irmã, né, que a igreja se acerte. Para que assim a gente viva o amor de Cristo. Amarás teu Deus sobre todas as coisas e amarás teu próximo como eu, Cristo, vos amei. E não tentem, viu, falando isso, separar o joio de trigo, que isso é função de Deus. Tá? Ore, perdoe, viva o evangelho. Serve para mim também, serve para você, meu irmão, minha irmã. Entendeu? Então, a mensagem que eu falo é com carinho, tá? Evitem brigas, contendas, cresçam. Também não fica atacando pedra na religião dos outros, não. Vive a tua religião, já tem tantos problemas que a gente tem que, né, vivenciar dentro da nossa igreja. Às vezes a gente tem que ajudar o irmão materialmente, espiritualmente. Então, tantas coisas que a gente tem que corrigir, né? E a gente tem que viver em comunhão, vai ficar preocupado com a religião do outro. Entendeu? Viva o evangelho, viva o sermão do monte, né? E que nós sigamos mais a palavra de Deus, apesar dos nossos defeitos, né? Essa mensagem que eu queria deixar. O objetivo do meu canal é trocar experiência, é um ensaio, é uma ideia, tá? Se é que eu posso chamar isso aqui de canal, né? Hoje em dia tá todo mundo cheio de figurinha, cheio de coisa, né? Mas é um papo sincero, tá? O que eu falo para você é honesto, tá? Vamos viver um pouco mais a Bíblia, o Novo Testamento. Vamos respeitar os vocacionados, vamos estimulá-los, vamos fazer a igreja crescer. Vamos ser sadios, senhores. Mais que as nossas vaidades, mais do que o nosso ego, né? Mais do que a nossa raiva, o nosso ódio, né? Que a gente viva o amor de Deus, buscando sempre a plenitude. E a plenitude é Cristo. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, somos todos falhos. Ninguém precisa lembrar que a gente erra. Também ninguém precisa chamar a gente de hipócrita. Até porque a gente procura viver em espírito e em verdade a tua palavra, né? Alguns não seguem, né, o estereótipo do santinho e, sinceramente, eu acho que nem deveria seguir. Eu acho que é muito perigoso, né? O nosso diferencial tem que ser no olho no olho, pedindo desculpa, vivendo a tua palavra verdadeiramente, Senhor. A nossa santidade tem que ser essa. Tem que ser a diferença que é Cristo, principalmente no exercício do perdão, às vezes da resiliência, e buscar o diálogo, buscar sanar as diferenças, quando der, né? Porque isso não depende só da gente, mas nós temos que fazer a nossa parte, que é exercer o perdão. Muito obrigado pelo pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá. Que venha sempre o seu reino, que seja feita a tua vontade, meu Deus, na terra e no céu. Muito obrigado por tudo, Senhor, que a gente saiba verdadeiramente perdoar e viver em plena comunhão com o Senhor e com nossos irmãos. Oramos em nome de Cristo. Amém, meu Deus.